Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o círculo cromático. No século XVII, Isaac Newton fez vários estudos sobre a natureza da luz. Ele descobriu que a luz branca, quando refratada por um prisma, ela é separada em uma gradação de cores contínuas, em um espectro. A partir daí, ele concluiu que a luz branca era formada pela soma de todas as outras cores, e não apenas mais uma cor como se acreditava anteriormente. Nesse espectro contínuo produzido pelo prisma, não existe uma divisão clara entre as cores. Isaac Newton então propôs envolver o espectro em volta de um círculo, ligando as pontas vermelha e violeta. Ele percebeu que as matizes vão se misturando suavemente uma na outra. Baseado nessa ideia, ele criou um diagrama, que é esse diagrama que vocês têm aqui, onde ele identificou 7 cores: o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índigo e o violeta. Dessa forma, foi criado o círculo de cores, ou círculo cromático, um dos principais instrumentos da teoria das cores. Ao longo do tempo, o círculo cromático tem sofrido atualizações, existindo diversas versões que variam a depender da utilização. O círculo cromático utiliza como referência a síntese subtrativa para definir como ocorre e qual é a lógica da mistura das cores. Mais tradicionalmente, as cores primárias são vermelho, amarelo e azul, ou red, yellow, blue, e chamamos esse esquema de RYB. Quando misturadas, essas cores dão origem às cores secundárias, laranja, verde e violeta. E a mistura das anteriores dará origem às cores terciárias e assim por diante. Esse sistema RYB ele é oriundo da época em que existia menos tecnologia para obter pigmentos mais puros. Com a possibilidade de produzir sinteticamente as cores, temos o segundo conjunto de cores da síntese subtrativa, que nesse caso, as cores primárias elas vão ser o ciano, o magenta e o amarelo. Esse esquema é chamado de CMY, CMY. A combinação dessas cores vão gerar como cores secundárias vermelho, verde e azul. Observem que se inverteu em relação ao esquema anterior, o RYB. E assim por diante. A mistura dessas cores irão dar origem às cores terciárias. Vimos que podemos ter mais de um esquema de círculo cromático, como por exemplo os dois apresentados aqui, o RYB e o CMY. Porém, existem vários outros. Uma das possibilidades de círculo cromático surge a partir da união do esquema RYB e CMY, que é o YRMBCG. O que significa tudo isso? São as iniciais em inglês de amarelo, vermelho, magenta, azul, ciano e verde. Nesse esquema, as 6 cores dos dois esquemas anteriores que foram apresentados são considerados cores primárias. Esse esquema também é conhecido como YURMBY. Ele criou uma frasezinha para as pessoas poderem lembrar das iniciais, que é You Ride My Bus, Causing Gus. Só uma curiosidade. Nós vamos partir desse esquema para fazer as nossas análises e combinações. Se nós dividirmos esse círculo cromático ao meio, neste ponto que está indicado aqui, podemos identificar as chamadas cores frias e cores quentes. É possível obter uma mesma cor com um fundo quente ou frio. Uma cor mais fria vai possuir mais azul e uma cor mais quente vai possuir mais amarelo. Por exemplo, uma cor vermelha mais quente, ela tende ao amarelo. Uma cor vermelha mais fria tende ao azul. O círculo de cores pode ser utilizado para criar diferentes combinações. Eu vou falar de 6 possibilidades de combinações para vocês. Antes de começar a falar de cada uma das harmonias de cor, gostaria de lembrar que isso daqui não é uma ciência exata, que está sujeita a subjetividades dentro de contextos sociais, culturais. Portanto, as ideias associadas a cada uma das cores ou combinações de cores não são regras imutáveis, beleza? Temos a monocromática, que ela vai utilizar a mesma matiz, aplicando diferentes graus de saturação e luminosidade. Aqui nesse exemplo, nós utilizamos a cor vermelha, a matiz vermelha, adicionando o branco, criando diferentes graus de luminosidade para dar cor à ilustração.
Nesse outro exemplo foi escolhida a cor verde, se diminuiu a luminosidade adicionando o preto, criando mais matizes, se escolheu essa paleta e foi aplicada na ilustração. Nesse terceiro exemplo, em vez de alterar a luminosidade, foi alterada a saturação. Vocês podem ter visto aí, a partir desses exemplos, que a paleta de cores produzida pela harmonia monocromática, ela usa a mesma matiz, pode produzir desenhos que são mais simples de aprender, mais coesos, elegantes talvez, porém pode ser mais difícil criar destaques. Temos também a harmonia análoga, de cores análogas. Essa harmonia utiliza cores adjacentes, ou seja, que estão próximas no círculo cromático, e gera uma paleta mais simples e ao mesmo tempo atraente. Funciona melhor se escolher uma cor para ser predominante e as outras auxiliares. A harmonia complementar, de cores complementares, ela vai utilizar cores opostas no círculo cromático. Dessa forma, ela cria contrastes fortes. Nessa forma mais básica, utiliza somente duas cores, mas pode ser expandido utilizando alterações de saturação, de luminosidade. Neste exemplo, em vez de utilizar a cor na sua saturação mais intensa, na sua saturação máxima, no verde se escolheu uma cor mais clara, com mais branco, e aqui no roxo foi escolhido uma cor com mais preto, trabalhando com opções que alteram a luminosidade da cor. Essas escolhas podem ser interessantes porque muitas vezes pode ser desconfortável para o olhar, pode ser desconfortável essas cores muito intensas, com a saturação muito intensa. Mantendo-se nessa harmonia de cores complementares, podemos trabalhar não somente com duas matizes, mas com mais matizes dentro daquela mesma família de cor. Como vocês podem ver aqui, que nós continuamos tendo o verde e o violeta, o roxo, mas em diferentes matizes, dando mais opções. Nós temos também a complementar dividida, que é semelhante à complementar, utiliza cores que estão em posições opostas no círculo cromático, porém, em vez de usar imediatamente a cor oposta, são utilizadas as cores adjacentes a ela. Cria-se uma paleta mais complexa que adiciona variedade ao contraste. Outra harmonia de cores é a triádica. Semelhante anteriormente, ela utiliza três cores, porém são cores igualmente distanciadas no círculo, como um triângulo equilátero, um triângulo de lados iguais. É um dos esquemas de cores mais diversificados e mais difícil, talvez, de se aplicar. Geralmente produz combinações bem variantes. Por fim, nós temos também a harmonia de cores tetrádica, que, como o nome já indica, são quatro cores distribuídas de forma retangular, caracterizando dois grupos de cores que são complementares entre si. O laranja complementar a esse azul com tons de ciano, ou ciano com tom de azul, e o roxo é complementar a esse verde amarelado ou esse amarelo esverdeado. Também é um esquema que pode ser mais difícil de utilizar. Por outro lado, ele tem uma riqueza aí na variedade de cores que pode ser interessante na utilização aí das peças, da arte, da ilustração, enfim, onde você for aplicar essa combinação. Novamente, é interessante escolher uma cor principal para o seu design, para o seu objeto que você está fazendo, e aplicar as outras como cores de destaque, como cores auxiliares. Todas essas harmonias, essas combinações, podem ser utilizadas alterando-se a saturação e a luminosidade, adicionando cinza ou branco e preto. Como vocês podem ver nesse círculo de cores, que aplica alterações na saturação e luminosidade, criando mais matizes de cor. Recapitulando, nós começamos aprendendo a origem do círculo cromático, que ele foi criado por Isaac Newton em suas experiências sobre a natureza da luz. Em seguida, nós vimos que existem vários esquemas de cores, diferentes esquemas de círculos cromáticos possíveis, que a partir do círculo cromático nós podemos fazer diferentes combinações e análises, como verificar quais são as cores quentes e frias, e apresentei algumas possibilidades de harmonia de cores, como a monocromática, a análoga, a complementar dividida, a triádica e a tetádica. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham achado proveitoso. Um abraço e até mais.